Pai querido, neste momento, Deus, nós queremos apresentar esta época que nós vivemos, Senhor. São épocas muito difíceis, Senhor. E nós pedimos, Deus, que o Senhor, assim como já oramos hoje, pedindo que o Senhor estenda as suas mãos sobre as nossas cidades, nós queremos pedir que o Senhor estenda as suas mãos sobre o nosso país, Senhor. Abençoa, Senhor. Precisamos tanto da tua graça, do teu poder, do teu agir no nosso país, na nossa nação, Senhor. Precisamos do teu agir sobre a população brasileira, sobre os governantes, Deus. Senhor, nós não queremos, Deus, ser envergonhados. Temos sido envergonhados, Deus. Tudo que tem acontecido no nosso país tem nos envergonhado, Senhor, diante das outras nações. E nós queremos pedir a tua misericórdia, Senhor. Queremos pedir que o Senhor esteja com os teus olhos atentos para o nosso país. Que o Senhor conserte, Deus, conserte toda a corrupção, conserte o coração dos homens, Deus, que estão tão distantes de ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia deste povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como eu falei, nós vivemos tempos difíceis. E essa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, Deus começou a trabalhar no meu coração tem mais ou menos uns 10 dias. Um dia eu estava em casa, no momento de alguma refeição, não lembro muito bem, estava com o pastor Maurício na cozinha, e ele mostrou um vídeo que ele tinha acabado de receber, né? Que era um vídeo daquele, eu não sei se ele é psiquiatra ou se ele é psicólogo, o Augusto Cury, né? Psiquiatra. E aquele vídeo, como tantos outros que a gente recebe várias vezes por semana, aquele vídeo estava falando para nós sobre os perigos dos smartphones, né, para as crianças. Então, como os pais devem lidar com seus filhos, e alertando. E ele é uma pessoa que tem bastante sabedoria, bastante propriedade, então ele estava ali falando bem eloquente a respeito disso. E eu comecei a ouvir, aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei assim para o pastor, meu Deus, se os pais seguissem tudo que ouvem, seria bem melhor, né? A gente recebe muitos vídeos, muita informação, e estava dando o exemplo ali a respeito, né, da criação dos filhos. Mas sabe o que me incomodou naquela hora, irmãos? A gente recebe muita informação. Eu não estou falando de informação ruim, não. Informação boa. A gente recebe muita informação boa, né? Várias vezes por semana, várias vezes até por dia, né? Se a gente seguisse tudo que a gente ouve de bom, com certeza a nossa vida estaria diferente. Mas não está. Não é verdade? Concorda comigo? Aí eu até falei assim para ele naquela hora. Eu falei assim, quantas crianças, quantos pais vocês conhecem que tiraram os smartphones das suas crianças? Ou que não têm? As crianças não têm smartphone? Eu não vou falar sobre isso hoje, tá, irmão? Só estou dando o exemplo. Aí a gente começou a conversar, porque a gente tirou dos nossos, e eles deram ainda os meninos entraram na conversa e deram poucos exemplos, né, de algumas crianças cujos pais não tinham dado o celular ou então haviam tirado, né? E aí a gente confirmou, na nossa conversa ali dentro de casa, a gente confirmou isso que eu estava falando. Que apesar de a gente receber muita informação, mas a gente aproveita muito pouco delas. Concordam comigo? E aí,
Isso, naquele momento, foi uma conversa assim, rápida, mas aquilo ficou dentro de mim, ficou me incomodando tanto, e eu comecei a orar e a buscar o Senhor sobre isso. Falei, Senhor, por quê? Por que, Senhor, que nós estamos desse jeito? Por que nós estamos desse jeito? E muitos de nós acabam reclamando da condição que está, né? Apesar de receber muita informação. Então, vocês vão concordar comigo que o problema não é a ignorância, porque você recebe informação das mais variadas, sobre vários assuntos. Concordam comigo? O nosso problema hoje não é falta de informação, né? Não é falta de informação. E aí a gente sempre... É duro, né? Já ter 50 anos, porque aí a gente sempre lembra, né, de como era antes, né? É duro, né? Não sei o quê. Né? Se eu fosse assim que nem o Elias, novinho, eu não ia ter, né, como contar as histórias, mas... Mas olha, eu estava lembrando, quando eu tinha a idade dos meus filhos, 11, 12 anos, né? Se eu tinha que fazer um trabalho de escola, dá maior trabalhão mesmo. Porque ou eu tinha que ir na biblioteca da escola, ou eu tinha que ir na biblioteca da cidade, mas como eu morava em São Paulo, era difícil ir na biblioteca da cidade, porque era longe, né? Biblioteca do bairro. Mesmo sendo do bairro, era muito longe. E aí eu me lembrei que, quando eu tinha mais ou menos a idade deles, nós ganhamos de uma tia uma enciclopédia. A gente ficou muito alegre por ter ganhado uma enciclopédia, né? Aquela coleção de livros, acho que tinha quase 20, eu acho que eram 20 fascículos, 20 livros, né? E em casa já tinha a Barça, e aí a gente ganhou, nessa ocasião, a gente ganhou uma enciclopédia que se chamava Delta Larousse. Eu acho que a Graça vai lembrar, o Geraldo, acho que não. Pastor Maurício falando que era top. A gente ficou muito alegre, né, de ter ganhado essa enciclopédia. Era o Google da época. Só que o problema é que ela era em espanhol. Eu tinha morrido de raiva de ter que ler aquilo, porque para mim o espanhol era um português errado. Então eu li ali, parecia assim, gente, está escrito tudo errado aqui, né? Era um português errado, que eu não tinha muita dificuldade de compreender. Mas era aquela que a gente usava para fazer as pesquisas da escola. E eu fiz muita pesquisa da escola, muito trabalho da escola, usando aquela enciclopédia. Mas era só isso que eu tinha à mão, né? Os livros da escola e a enciclopédia. Agora, hoje em dia, é até engraçado. Os meninos chegam assim, mamãe, tem um trabalho. Ok, já pega o celular. Do que se trata? Essa semana o Gui tinha que fazer um trabalho sobre Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, né? Ok, ele mesmo já sabe, ele pega o celular, digita ali, plum, aparece tudo. Gente, dá o maior trabalho procurar um negócio numa enciclopédia. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez na sua vida, né? Porque tinha um fascículo que era só como se fosse um sumário, né? Um índice. Aí você tinha que, naquele fascículo, procurar o tema que você queria estudar. Aí ele falava assim, esse tema, isso já dava um trabalhão, era por ordem alfabética. Imagine em espanhol, né? Aí, quando você achava o bendito do tema lá no índice, né? Aí ele falava assim, está no tomo 3, na página tal. Falei, aí eu ia lá até o livro número 3 da enciclopédia, até encontrar o bendito do assunto lá,
na enciclopédia. Era muito trabalhoso. Hoje em dia você digita em 10 segundos, menos do que isso, 3 segundos, já aparece, tendo internet, claro. Todo mundo tem hoje em dia, né? Nas casas tem internet hoje. Então, em 3 segundos, está ali o negócio. E já vem até resumido, né? A gente tinha que fazer toda essa pesquisa, ainda chegar ali na enciclopédia, ainda achar, e aparecia 20 páginas falando sobre aquilo. Aí você tinha que ler tudo para fazer um resuminho desse tamanho, né? Então, hoje, a informação que você quiser, você encontra em 3 segundos no seu celular, né? Você quer as mulheres, quero fazer uma receita que eu nunca fiz na minha vida. Você vai achar um vídeo explicando como que faz aquilo. Não é? Ajuda bastante, né, pastor? Como lavar a louça. Tá lá. Né? Como lavar um banheiro, homens. Tá lá. Né? Certo? Como lavar roupa. Tá lá. Como passar roupa. Tá lá. Se você não sabe, você vai ver vídeo de tudo. Tudo que você precisar, né? Então, irmãos, é muito diferente. Nós temos hoje informação que, na minha geração, né, de quando eu era adolescente, eu nunca imaginava ter, né? Para eu ler os livros, ou eu tinha que ir até a biblioteca, né? Como eu já falei, biblioteca do bairro, ou então eu tinha que ler os livros que meus pais resolveram comprar, né? Em casa tinha a coleção inteira do José de Alencar, né? E eu li, porque eu não tinha outra coisa para ler. Gente, a coisa mais chata do mundo. Mas eu li a coleção do José de Alencar porque era o que eu tinha em casa. Machado de Assis, aquelas coisas, gente, né? Então nós vamos concordar que hoje você tem muito mais informação do que nunca, né? Do que jamais se pensou, jamais se imaginou. A gente tem muito mais informação do que Salomão teve. Você pode ter muito mais sabedoria do que o próprio Salomão, que foi considerado o homem mais sábio ali da Bíblia, que escreveu Provérbios. Amém, irmãos? Mas o que está acontecendo? Porque ao mesmo tempo que nós temos tanta informação, nós não acatamos, nós não fazemos o mínimo, né? E as coisas que a gente sabe que vão fazer bem para nós mesmos. Em relação à nossa casa, em relação à nossa saúde, em relação aos nossos filhos. Nós simplesmente ouvimos, falamos, puxa, que mensagem legal, e para por aí. Você não pensa assim, puxa, eu vou aplicar isso na minha vida. Vou mudar. Né? Pouquíssimos de nós começam a ter uma atitude diferente. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, porque é verdade. Né? É verdade. E aí, em cima disso, eu estava orando, conversando com o Senhor, conversando com o Senhor. E aí, na quinta-feira passada, achei até engraçado, porque se o pastor Anderson falar aqui, se eu me lembro o que ele pregou, não lembro nada, viu, pastor? O Senhor começou a falar comigo na Bíblia, e eu comecei a pular de um texto para o outro e tal. E sabe aquele momento que o Senhor, o Espírito Santo fala tanto que você fica... Eu estava até meio atordoada, não sabia nem direito onde é que eu estava. Mas eu comecei a questionar o Senhor, por que que as pessoas estão assim? Por que que nós ouvimos tanto, temos tanta informação, mas o nosso interior não muda? E aí o Senhor veio com uma palavrinha que ficou martelando na minha cabeça. Se chama arrogância.
arrogância. Arrogância. Arrogância. E eu falei assim, meu Deus, por que arrogância? E o Espírito Santo me mostrou. Arrogância, porque nós agora achamos que sabemos demais, mas nós continuamos vivendo as mesmas coisas. Então, aquele que pensa que sabe e até se acha superior ao outro porque sabe, ele se torna arrogante. E aí o Senhor me fez lembrar lá do livro de Romanos. Eu não vou entrar com vocês em ler em Romanos, não. Mas no livro de Romanos, quando o Senhor começa a tratar com os homens que acabaram se tornando arrogantes. No começo do livro de Romanos. E dali o Senhor me puxou aonde eu quero que vocês abram agora. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Abacuque 1, 12. Aqui o profeta Abacuque, ele fez 2 queixas e o Senhor foi respondendo a ele. Amém? Então, na segunda queixa, quer dizer, quando Abacuque começa a abrir a sua boca e clamar ao Senhor por que as coisas estavam acontecendo e eles estavam vivendo daquele jeito, né? Então, Abacuque chega assim e fala, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Agora sim, presta atenção, versículo 14. Tu tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Para aí. A hora que eu li isso daqui, irmãos, eu perdi o chão. Eu perdi... Sabe quando você perde? Parece que Deus te dá uma rasteira e te deixa assim, de boca aberta. Porque, ao mesmo tempo que o símbolo do cristão é um peixe, não é? Jesus disse para Pedro que ele deixaria de ser pescador de peixes e se tornaria pescador de homens. Não foi isso? Né? Mas eu nunca tinha me dado conta do que era um peixe. E muito menos que Deus estava nos comparando ou nos tornando como peixes nessa, como fala aqui em Abacuque. Eu já li Abacuque outras vezes. Mas esse versículo 14, ele saltou aos meus olhos, porque os homens, como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Os homens, e o pastor Maurício trouxe uma mensagem puxando um pouco para isso, na reunião de casais, alguns poucos casais que vieram aqui, o Gilmar vai lembrar, ele falou sobre isso no sábado, não foi? Que muitas casas muitos lares estão desgovernados por N razões. Certo, pastor? Sem governo. E ali o pastor Maurício trouxe do aspecto de que o lar precisa ter o governo do marido e o governo de Deus. Amém? Mas aqui fala dos homens que não são governados por ninguém. Não é apenas assim, eu não sou governado por ninguém porque eu não tenho um governo. Eu não sou governado por ninguém porque não existe uma autoridade sobre a minha vida. Não é isso que o texto está falando. Porque desde que o mundo é mundo, o Senhor Deus tem instituído autoridades, tem instituído governos.
seja de uma forma ou de outra. Então, as autoridades existem. Mas o problema está nos corações dos homens, que preferem ficar desgovernados. E eu até digo uma outra coisa: ingovernáveis. Quer dizer, uma pessoa que não aceita mais o governo de ninguém. Porque quando você pensa assim, um carro está desgovernado, o que aconteceu? Aquele carro perdeu, sei lá, perdeu o quê? Não, controle, mas para perder o controle, perdeu o freio, perdeu o controle aquele carro, então ele ficou desgovernado. Aí, sei lá, você aperta o freio, não responde, puf, enfia o carro numa árvore. Cai da ponte, não sei, né? Está desgovernado. Não é verdade? Mecanicamente falando, sim, senhor. Né? Então, é um carro desgovernado, você não tem mais o controle dele e ele vai para o rumo qualquer. Não é nem mais para o rumo que você quer, né? Mas ele vai para um rumo qualquer, para uma direção qualquer. Geralmente é que a gente não quer, né? Certo? Então, isso é um desgovernado. Agora, o ingovernável, o que é? É a pessoa que não aceita mais o governo, nem a autoridade sobre si. Alguém já viu um peixe num circo? Não, nunca. Eu nunca vi um peixe sendo adestrado. Peixinho, vira para a direita, e todo mundo vira para a direita. Peixinho, pula, né? Pula a pedra. Não pula. Né, gente? Peixe não é adestrável. O que pode acontecer se você tem um aquário, porque alguém vai falar assim, mas no meu aquário, quando eu ponho a comidinha, os peixinhos vêm, lógico, eles querem comer, né, gente? Eles sabem pelo movimento onde vai chegar a comida. É o interesse deles, mas não que você está adestrando aquele peixe. Certo? E golfinho não é peixe, tá? Para o teu governo, para que você saiba, golfinho é mamífero, né? Baleia também é mamífero, então é outra categoria. Eles são adestráveis. Tudo bem? Peixe, que é peixe mesmo, né? Nascido lá do ovinho, da peixa, né? Não é adestrável. Não são governáveis por ninguém. E o Senhor está nos comparando a isso. Olha que coisa triste, irmãos. Então, isso significa que, por mais informação que você tenha, que eu tenha, né? Por mais conhecimento que possa vir, daqui mesmo. Você pode ter muito conhecimento aqui da palavra de Deus. Você pode ter muita informação. Ninguém vai te chamar de ignorante. Mas se você é como um peixe do mar que não é governado por ninguém e não se deixa governar por ninguém, você corre um grande, enorme risco. E hoje em dia, o que nós ouvimos as pessoas falarem? Ninguém manda em mim. Eu sou dono do meu nariz. Em casa, é cada um por si. Eu, mulher, me submeter, como o pastor falou no sábado, eu, mulher, me submeter ao meu marido? De jeito nenhum. Eu não nasci para isso. Acontece que se a gente leva esse pensamento, né, essa forma de viver também para Deus e para a palavra dele, aí o desastre é total. E é completo. Entendem, irmãos? Por isso que quando nós ouvimos alguma coisa que você acha legal, que você vê que é uma boa informação de uma fonte segura, mas aquilo entra só como uma informação e vai embora.
nós não aceitamos mais governo e autoridade sobre as nossas vidas. E esse é uma grande armadilha que a humanidade inteira passa. Então, no ambiente cristão, quando um pastor fala alguma coisa, você recebe aquilo só como mais uma informação. Você recebe aquilo só como mais um ensino. Não tem que necessariamente seguir aquilo. Quando o pastor fala a respeito de casais, de casamento, de família, é só mais uma informação. Não tem mais, nós não nos colocamos mais debaixo do governo de Deus. Acontece que, presta atenção, Deus governa. Ele reina. E ele se move desta maneira. E existe o reino dele. Nós estudamos alguns meses atrás sobre o reino de Deus. E a igreja está dentro do reino de Deus. Então, irmãos, nós não podemos viver de uma forma contraditória. Nós não podemos ser como esses peixes que não são governados por ninguém. Nós precisamos ser governados por Deus. Eu, como mulher, esposa, preciso ser governada pelo meu marido. Os meus filhos precisam ser governados por mim e pelo meu marido. No meu trabalho, eu preciso ser governada pelo meu chefe. Eu tenho chefe. Como ministério, eu preciso ser governada pelo pastor acima de mim. Porque é bom que seja assim. Para que eu seja sensível à voz do Senhor. E principalmente, quando nós nos deixamos ser governados, nós entramos, como é que eu posso dizer? Nós entramos no mecanismo de funcionamento do reino de Deus. A palavra de Deus, ela tem que me governar. O Espírito Santo de Deus, ele tem que me governar. Entenda isso. Nós não podemos ser peixes. Não podemos. Eu preciso dobrar a minha vontade, debaixo da vontade da palavra de Deus, debaixo da vontade do Espírito Santo, debaixo da vontade do meu marido e assim por diante. Debaixo da vontade do meu pai, se eu sou solteiro, e por assim vai. Agora, o interessante é que, no momento em que uma pessoa se dobra e se coloca debaixo do governo de quem é de direito ali, dentro do reino de Deus, as coisas começam a acontecer. E quando eu estava pensando nisso, me veio o exemplo de uma figura assim da palavra de Deus que é assim, incrível. Sabe quem é? Gideão. Gideão foi um cara assim incrível. Vê, abre lá comigo. Vou pular alguns textos, tá? Juízes capítulo 6. Tão interessante a história de Gideão. Tem muitos outros exemplos na Bíblia, claro, sobre uma pessoa se deixar ser governada. Mas eu pensei em Gideão. E eu quero hoje comentar um pouquinho com vocês dessa pessoa, ok? Gideão, capítulo 6, ele viveu uma época em que era um salve-se quem puder, lá no povo de Israel. A situação do país era tão terrível, que o povo se afastou de Deus, quer dizer, cada um ia pela sua cabeça, iguais aos peixes lá, certo? Cada um adorava o Deus que queria. E ainda, para piorar a situação, Deus fez com que os midianitas maltratassem o povo de Israel. Então, vão dizer que a Aninha e o Jefferson tivessem lá uma rocinha
e tivessem plantando, né, para aquele ano receber, sabe o que os midianitas chegavam? Chegavam lá na plantação, pegavam tudo e o que sobrava eles queimavam. Então, não vai ter nada para comer. Aí chegavam lá na plantação do Fábio, da Rosa, também faziam a mesma coisa. Do Elias, então, nem se fala. Então, chegou um ponto que o povo de Israel estava tão pobre que eles não tinham mais o que comer. Certo? E aí, Gideão, que tinha atrás dele uma família, né, para sustentar, o que o Gideão fez? Ele pegou um pouquinho lá do trigo dele e foi escondidinho malhar o trigo lá no lagar, que era o lugar onde eles amassavam as uvas. Né? Então ele estava escondido lá, malhando o trigo para ver se conseguia ter um pouco de comida para sua família. Era assim que Gideão estava, escondido. Um pouquinho lá do trigo que ele tinha conseguido. Porque os midianitas não deixavam. Ah, você tem? Dá licença. Não é mais seu. Não é mais seu, é meu agora. Sou midianita. Era assim que eles faziam. Eles estavam numa penúria, numa miséria. Bom, aí o que aconteceu? Gideão, nessa condição, está lá malhando o trigo, escondido. E, de repente, sem mais nem menos, aparece um anjo em cima de uma árvore para conversar com ele. Você já pensou, Gilmar? Você está um dia lá na sua oficina, aparece um anjo para conversar com você. Pois é. Olha lá, no versículo 11. Então o anjo do Senhor, e é o anjo com A maiúsculo, né? Veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu acho que o Gideão olhou assim para trás. Que poderoso guerreiro. Eu estou aqui escondido, né? Malhando aqui um pouquinho do trigo para ver se eu consigo dar comida para minha família. E vem esse anjo e me chama de poderoso guerreiro? Misericórdia. Aí se a gente continua lendo, a gente vai ver que justamente isso, Gideão não se enxergava como poderoso guerreiro, mas o anjo do Senhor enxergava ele assim. E é isso que importa. Amém? Não importa como você se enxerga, importa como Deus te enxerga. Amém? Aleluia. Aleluia mesmo, Elias. Né? Porque muitas vezes a gente se enxerga como uma porcaria, como um incapaz, como alguém que não tem futuro, como alguém que nunca vai conquistar nada, ou como alguém que tem que ficar escondido lá no cantinho, no fundo lá do fundo, para garantir um sustento para a família. Mas o Senhor chegou e chamou-o de poderoso guerreiro. E ali, Gideão começa a conversar com o anjo, né? E ele começa até meio que negociar com o anjo, para ver se é o Senhor mesmo, se o Senhor mesmo vai fazer aquilo que ele está prometendo ou não. Eu estou resumindo bem a história, tá, irmãos? Mas em momento nenhum nós vemos Gideão questionando a autoridade ou o governo de Deus. No momento em que Gideão entende que o Senhor, e tem a garantia de que o Senhor iria mesmo fazer aquilo, ele se submete. Ele se sujeita ao governo de Deus. Ele começa a obedecer o que Deus está falando para ele. E aí tudo muda. Aí tudo muda, irmãos. Tudo muda. Olha lá, no versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Tudo muda. Amém? E aí,
olha agora é o momento da virada. No 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Sabe quantos homens Gideão conseguiu juntar? 32.000 homens. 32.000 soldados para lutarem com ele contra os midianitas. E aí depois vocês veem o resto da história, né? Dos 300 lá. Foi muito bacana. Mas o que nós vemos aqui, Gideão, a partir do momento que ele entendeu que era o Senhor, que aquela era a vontade de Deus para ele e para o povo, ele se sujeitou. Ele se submeteu. Ele começou a ser governado por Deus. Amém? E quando Deus encontra um coração desse jeito, né? Que se deixa governar por Deus, o Espírito Santo vem e começa a controlar. Irmãos, depois disso, Gideão se tornou um homem tão forte, uma figura tão representativa e tão forte dentro do povo, né? Que nunca mais foi o mesmo Gideão. Ele nunca mais se escondeu. Mas ele sempre foi governado por Deus. Amém? Ele se tornou uma referência ali para o povo. Gideão se tornou uma referência para o povo. Aquele que antes estava escondido, depois que ele se deixou governar por Deus, ele se tornou uma referência para o povo. É completamente diferente a condição. Aí no final, né, da vida de Gideão, ele fala que Gideão ele se tornou um homem tão poderoso. Ele era conhecido, ele era respeitado. Gideão teve 70 filhos. Tá bom, né? Para quem estava escondido. Aí, de repente, tem uma família enorme dessa, influente sobre um país, a nação. Amém? É um cenário completamente diferente daquele do começo da história. Mas Deus conhecia o coração dele. Irmãos, nós não podemos ser os peixes que são desgovernados. Nós não podemos receber a informação que vem daqui, ó. A informação que vem do Espírito Santo. A direção que vem de Deus. A direção que venha da igreja. E a gente simplesmente falar, é só mais uma. É só mais uma informação. Porque isso, querido, vai fazer mal para você. Amém? Então, glória a Deus. Porque quando você diz amém, é porque você entendeu a mensagem e vai mudar. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. A gente não pode se conformar ao mundo, né? Mas a gente tem que se conformar à palavra de Deus. Amém? É o que diz lá no livro de Romanos. Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Boa, agradável e perfeita, né? Falei na ordem errada. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Porque um pouco antes aqui no louvor, nós cantamos uma música que fala que a casa é sua, né? Que mais que fala aquela música? Essa casa é sua casa, nós chamamos ela para você. Jesus. E que mais? E que fala a música? Como é que ele vai aparecer, meu irmão? Se você não deixa ele governar. Se você fica brilhando e não deixa ele aparecer, ele não vai aparecer, não. Aí você fala, apareça, mas apareça como, Deus? Cadê o Senhor? Apareça. Então apareça, Senhor. Que o Senhor esteja, né,
na posição de destaque, que Ele esteja no trono, que Ele esteja governando, que Ele fale, Pastor Anderson, vira para a direita, vira para a direita. Amém? Vai lá, volta. Ele governa. Aí Ele vai aparecer. Porque aí vão olhar para você e falar assim, nossa, você está diferente, cara. Você está com um brilho diferente. Não só um brilho, suas atitudes estão diferentes, suas palavras estão diferentes, sua maneira de agir, de reagir está diferente. Por quê? Porque agora quem governa a tua vida é Cristo. É o Espírito Santo. E não mais os teus pobres pensamentos. Amém? Então, se nós cantamos isso, que agora seja mais consciente, né? Seja mais decisivo na sua vida. Senhor, eu quero, Deus. Eu quero ser governado por Ti, Senhor. Eu não quero ter um coração arrogante, nem as minhas ideias arrogantes, Deus. Achando que sempre eu sei as respostas ou eu tenho a direção de tudo. Mas eu não quero ser como um peixe que não é governado por ninguém, nem comparado a isso, Senhor. Mas eu quero ser, sim, Deus, submisso ao Senhor, governado pelo Senhor, atento à mão do meu Senhor, aonde Ele quer que eu vá, o que eu faça. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja realmente preciosa para nós, Senhor. Que quando nós ouvirmos algum profeta falando, Deus, que a gente realmente dê atenção. Deus, muda os nossos corações, tira, arranca de nós, Senhor, toda essa arrogância, toda essa prepotência, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, sermos submissos a Ti, Senhor, governáveis e governados pelo Senhor, Deus. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. E aí eu sei, Deus, que o Teu Santo Espírito tem prazer em vir para estas casas aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor tem prazer em habitar em nós. O Senhor nos criou para isso, Deus. Mas se o Teu Santo Espírito puder de fato governar, de fato nos dirigir, Senhor, aí o Senhor vai aparecer. Aí nós vamos fazer diferença onde nós estivermos, porque o Teu fogo vai estar queimando, Senhor, dentro de nós. E ninguém consegue esconder uma casa pegando fogo, Senhor. Ninguém consegue esconder a chama do Teu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, responde, meu Deus, a esta oração. Toca nos corações nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te encontre desse jeito. Amém? Com um coração governável, manso diante dele. Amém? Glória a Deus.